Olá pessoal, me chamo Ângelo Luiz Mariucci, sou professor de matemática, núcleo Venceslau Braz. A minha aula aqui é sobre juros compostos, então vamos lá. Primeiro ano, me acompanhe nisso daqui. Na aula passada nós falamos sobre juros simples. Nessa aula a gente vai falar sobre um negocinho um pouquinho diferente, que são os juros compostos, certo? Vamos lá, me acompanhe. O objetivo dessa aula é apresentar para vocês os juros compostos e resolver uma situação contextualizada aplicando o conceito de juros compostos, tá bom? Então vamos lá. Pense comigo. Se os juros simples são calculados pelo valor do capital inicial, né, incidindo sobre o capital inicial, que é o dinheiro, lembre-se, capital é sempre o dinheiro. Seja o dinheiro que eu tomei emprestado ou que eu estou emprestando. Se no juros simples a gente sempre tem os juros incidindo sobre o capital inicial, o que será que acontece nesse tal juro composto que recebe até outro nome? Bom, vamos lá. Vamos imaginar essa situação aqui. Vamos analisar a situação e ver qual a diferença. Bom, o seu José fez um empréstimo de R$ 2.000 em uma financeira. Então ele tomou um empréstimo de R$ 2.000, ó, capital, é o dinheiro. E se comprometeu a pagar em 6 meses. Então ele vai pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Esse é o tempo que ele tem para pagar. Tá? E a taxa de juros combinada foi de 5%. Opa, o que é a taxa mesmo? Bom, quando a gente pega o dinheiro ou a gente empresta dinheiro, a gente está alugando o dinheiro. Então, a taxa nada mais é do que o aluguel. Isso é os juros. Os juros é o aluguel do dinheiro. E quem determina o valor desse aluguel é a taxa. Então, se ele pegou R$ 2.000, ele vai pagar daqui 6 meses, ele tem que pagar o aluguel desses 6 meses. Devolve o dinheiro e paga-se os juros, tá? O aluguel. Então, vamos lá. E qual é o problema aqui? Todo mundo faz isso, não é? O problema está aqui, que no final do prazo, o seu José foi lá pagar e ele chegou com um cálculo. Só que o gerente falou, não é isso daí não, está errado esse valor. Bom, o que aconteceu? Vejam só, o cálculo que o seu José fez foi esse daqui. Ele calculou juros simples. Então ele pensou, bom, um mês, 5% são 6 meses. 5 vezes 6, 30%. 30%, que é 30, né? Por cento, 30 sobre 100, dá 0,30. Ele multiplicou por 2.000 e deu 600. Então ele pensou assim, eu devolvo 2.000 que peguei e o aluguel de 600. Ou seja, capital mais juros, 2.000, mais 600, 2.600. Beleza? Só que ele chegou lá para pagar e o gerente falou, tá errado isso daí. O senhor está me devendo 2.680. Por quê? Porque aqui foi cobrado juros compostos. Aqui é sempre assim que funciona. E o juro composto, pessoal, olha só, o que aconteceu aqui? Cada mês, o valor, né, esses juros foi diferente. Foi diferente. Até que no final chegou num valor um pouco mais de R$ 80 imaginado pelo seu José. Bom, o que é isso? Né? O que são os juros compostos? Pessoal, o juro composto é um valor cobrado pelo montante do mês anterior. Então é assim, o seu José esqueceu de perceber que estava lá, ia ser cobrado 5% de 2.000 no primeiro mês. Esse valor, né, seria reajustado no segundo mês da seguinte maneira. Ia ser cobrado 5% de 2.000, ia ser calculado o montante. No outro mês, seria recalculado 5% de novo. E assim, sucessivamente nos próximos 6 meses. Ó, o juro composto é o valor gerado em um período e incorporado ao capital, passando a participar da construção. É aquilo que eu disse. O primeiro mês é um valor. No segundo, calcula-se de novo. Não sempre
sobre o valor inicial, e sim a cada mês. Da seguinte maneira, ó. Veja a fórmula. No primeiro mês, o montante era o capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa. Beleza. No segundo mês, o montante faz parte do cálculo. Ó. O novo juros, os 5%, será cobrado sobre o novo montante do mês anterior. No terceiro mês, é o seguinte, será cobrado 5% sobre o valor do montante do mês anterior. A cada mês será cobrado 5% sobre o montante do mês anterior, tá? Quer ver só? 5% de 2.000 mais 2.000, 2.100. Então, no primeiro mês, seu José deve 2.100. Já no segundo, os 5%, ó, sobre o 2.100. Somado, não ao valor do capital lá no começo, 2.000, sim somado ao mês anterior. Então, ficou 5% de 2.100 mais o 2.100. No terceiro mês, a mesma coisa, ó, 5% do 2.205, que é o que foi encontrado no segundo mês, mais 2.205 de novo. E assim, ó, sucessivamente, tá? Ao invés de a gente calcular um por um, a gente pode aplicar essa fórmula aqui, tá? Que é a fórmula dos juros compostos, que é o montante, né? Igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Por que elevado ao tempo? Porque a gente aplica, ó, sempre a mesma multiplicação, mês após mês. Então, para não ficar um cálculo repetitivo, aplica direto à potência. Então, no caso, 6 meses, elevado a 6. Se fosse 10, elevado a 10, e assim por diante. Tá? Então, a gente chega aqui à conclusão. O seu José calculou juros simples, mas na verdade ele tinha que ter lido o contrato dele, visto juros compostos, que o valor ia ser recalculado mensalmente, tá? Então o cálculo correto é esse. Veja só, capital 2.000 mais o 1, esse 1 sempre representa o 100%, mais os 5%, que era a taxa. Então 100 mais 5, 105. Dividiu por 100, 1,05. Elevado a 6. Bom, a gente elevou a 6 aqui e aproximou, tá? 1,34. Pega esse 1,34 e faz o quê? Multiplica pelo capital. Então a gente tem o valor pronto do montante, 2.680, tá? Então seu José pagou aproximadamente esse valor. Bom, só retomando. Então lembre-se, o juros simples sempre incide pelo valor inicial do capital e vai repetindo. Nos juros compostos, a gente vai recalcular a cada mês e ir somando. Então o montante a cada mês vai sendo modificado, tá? E essa é a fórmula. Montante, que é o capital, vezes 1 mais a taxa, sempre elevado ao tempo, tá? Espero que tenham compreendido e até a próxima, pessoal.